Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Estamos falando de medo adestrado. E quando falamos de medo, nós temos uma estrutura humana que algumas coisas terminam não fazendo muito sentido quando eu me refiro ao medo para umas pessoas e faz totalmente muito sentido para um outro tipo de pessoa. Eu conheço pessoas que têm muito medo, por exemplo, de andar a cavalo. Outras têm o hábito de andar a cavalo como terapia, é algo fantástico. Eu conheço pessoas que têm pavor, fobia, uma angústia na alma por altura. Há pessoas que gostam de se aventurar na altura. Então é importante que saibamos que algumas ideias erradas que nós fazemos, que construímos acerca do medo do outro, precisa ser desmistificado. Porque no fundo, cada um tem o seu sistema de medos, de projeções, de inquietações, de adequações ou inadequações. E eu preciso buscar em mim ideias erradas que eu faço acerca do medo. Porque eu não tenho medo de algumas coisas e tenho medo de outras, isso pode gerar em mim uma grande frustração. E é muito comum encontrar pessoas, eu tenho encontrado pessoas assim, que elas se culpam muito porque elas têm medo de coisas que parecem inofensivas. Elas têm até vergonha de citar isso para outras pessoas. Por exemplo, há pessoas que, porque sofrem muito com a mudança de faixa etária, quando elas estão se aproximando de uma determinada faixa etária, elas têm muito medo, elas não gostam de abrir o coração, de falar, porque são censuradas. Há pessoas que elas têm muita dificuldade, por exemplo, em expressar a tentativa, por exemplo, de reflexão acerca de perder um parente. E muitas pessoas terminam censurando, mas você tem seus parentes, porque você está falando que vai perdê-los? Então eu preciso procurar em mim, vasculhar minha alma para buscar essas ideias erradas. Então, o medo, se ele não for muito bem adestrado, se o medo não for controlado, se ele deixar, se nós o permitirmos que o medo nos controle, nos governe, nos adestre, você vai perceber que as pessoas vão te dizer: olha, você está envelhecendo porque o medo envelhece. O medo torna nossa alma cabisbaixa. O medo, ele traz para nós a sensação de um fardo de chumbo, um saco enorme de chumbo, enquanto o saco está cheio de penas. Imagine, um saco cheio de penas e a sensação de um saco cheio de chumbo. E eu preciso decidir hoje. Hoje eu preciso decidir o que vai povoar meus pensamentos. Pensamentos de fé, ações de fé, de coragem. Eu preciso escolher hoje o que é que vai espalhar a minha alma, esparramar meu coração, esparramar minha mente, minha consciência de pensamentos, de atitudes, de força, de foco, de fé ou de medo. Eu preciso entender quando a Bíblia diz quero trazer à memória aquilo que pode dar esperança. A Bíblia está me protegendo, mas a Bíblia também está me projetando a enfrentar as situações da vida. E aí você vai perceber quanto mais, mas quanto mais eu uso a arma da fé para combater o medo, mais os medos vão perdendo sentido para mim. E a estrutura do ser humano foi feita para termos medo. Um medo que protege e não um medo que me envelhece, que torna fardos, que me deixa cabisbaixo. Quando eu tenho Cristo como regente da minha alma e da minha vida e do meu coração, o medo existe, mas ele começa a fazer sentido apenas na proporção que ele existe, e não mais medos imaginários, medos projetivos. Que o Espírito Santo ajude você a entender quando a palavra diz: não se turbe o vosso coração. Quando João escrevendo isso, ele diz, ele está querendo nos mostrar assim: olha, Jesus disse para a gente não se turbar o coração, não perder o controle, porque ele está conosco. Se você puder, visita lá o nosso site, Gota de Sabedoria, tudo junto, gotadesabedoria.com.br, ou então o canal no YouTube, Gotas de Sabedoria Oficial, Pastor Hermes Júnior, tá bom? Pastor Hermes Júnior, Pastor Hermes Faustino. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Ou você pode ainda
baixar o aplicativo, tá bom? Gotas de Sabedoria. Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem me ajudado, através da tua palavra, a perceber que tronos e mais tronos de medo, de angústia, de pavor se instalaram na minha alma. E eles, aos poucos, nesses anos, têm sido todos convidados a deixar minha alma, deixar meu coração, deixar minha mente, porque maior o que está em mim do que o que está no mundo, em nome de Jesus. Amém.